Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar, ativar o sininho das notificações. E dando continuidade às nossas reflexões sobre a parábola de Jesus, o nosso texto base está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21, verso 33, onde diz o texto: Houve ainda outra parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E o tema da nossa parábola é a parábola da vinha e dos lavradores. Jesus contou essa parábola para confrontar os líderes religiosos de Israel, eles que tinham rejeitado os profetas e, por fim, o próprio Filho de Deus. Meus irmãos, a pergunta que eu faço aqui é: as nossas atitudes, elas têm provado que nós temos aceitado ou rejeitado o Filho de Deus? No contexto judaico, a vinha simbolizava Israel, o povo escolhido de Deus. Ele a plantou, cercou-a com leis e mandamentos, enviou profetas para guiá-la, mas os líderes espirituais falharam em sua missão. O texto diz que o dono da vinha circundou de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre. Isso mostra o grande zelo e cuidado de Deus com o seu povo. Meu irmão, o nosso Deus, Ele tem zelado por cada um de nós. Mas quando chegou o tempo da colheita, os lavradores se recusaram a dar os frutos ao dono. A pergunta que nós fazemos aqui é: será que temos entregado os frutos ao dono da vinha? Essa parábola não se aplica apenas a Israel, mas também a cada um de nós. Deus nos confiou dons, Deus nos confiou oportunidades e a sua própria palavra. E como temos respondido a isso, meus irmãos? Mediante essa introdução, podemos refletir em 3 lições extraídas desse texto. A primeira lição é que Deus nos dá tudo o que precisamos para frutificar. A pergunta que nos fazemos aqui é: se temos tudo para frutificar, temos ou não temos dado os frutos que Deus tem esperado de nós? O texto vai nos dizer: houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. O dono da vinha, ele fez tudo para que ela produzisse bons frutos. Isso nos ensina que Deus nos dá todas as condições necessárias para frutificarmos espiritualmente. O nosso Deus, ele já preparou tudo para o nosso crescimento espiritual. Ele nos deu a sua palavra e a sua presença. Mas será que estamos aproveitando todos esses recursos ou estamos desperdiçando a oportunidade? A nossa segunda lição que podemos extrair do texto é que chegará o tempo da colheita e Deus, ele cobrará os frutos. Mateus capítulo 21, verso 34 vai dizer: E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Assim como o dono da vinha esperava frutos dos lavradores, Deus, o nosso Deus, ele espera frutos de nossas vidas. A colheita, ela representa o tempo em que prestaremos contas diante dele. Os frutos que Deus espera de nós são os frutos de arrependimento, os frutos de santidade, os frutos do amor ao próximo e de fidelidade a Ele. Não podemos viver apenas para nós mesmos, ignorando a missão que o nosso Deus confiou a cada um de nós. E a terceira lição que podemos extrair do texto é a rejeição dos servos a seu filho. Eles rejeitaram o seu filho. Mateus capítulo 21, verso 35 diz assim: Mas os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriram um
mataram o outro e apedrejaram o outro. Mas os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Nessa parte da parábola nos mostra a rejeição dos profetas de Deus, os profetas que Deus enviou a Israel. Por fim, o dono da vinha, ele enviou o seu próprio filho, mas ele também foi rejeitado e morto. João 3,16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. As nossas atitudes, elas revelam que tipo de servo e que tipo de agricultor temos sido. Hoje muitos continuam rejeitando a Jesus e ignorando o seu chamado. A pergunta que nos fazemos aqui é: estamos aceitando a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas ou estamos rejeitando e resistindo a Ele? Precisamos nos perguntar, precisamos nos questionar que tipo de fruto temos produzido. A grande pergunta dessa parábola é: estamos dando os frutos que Deus espera ou estamos nos comportando como lavradores infiéis? Jesus, ele nos convida a uma vida de arrependimento e de entrega. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, agora é o tempo certo. Hoje é o dia. Não rejeite o chamado de Deus para a sua vida. Ele espera frutos de nós, os frutos de arrependimento. Amém? Guarde essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.